neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós chamamos a atenção dos nossos preciosos ouvintes para um fato muito importante logo no início da nossa meditação
de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É o seguinte, que nem todas as Escrituras, nem todas as promessas de Deus podem ser aceitas pela falsa igreja. Isto porque ela jamais poderia receber tais promessas, tais advertências, tais correções, pois elas são endereçadas à verdadeira igreja. Eu não posso receber uma carta que não é para mim, que não é endereçada a mim, mas que é endereçada a outra pessoa. Isto é tudo para explicarmos, em síntese, o nosso pensamento inicial desta mensagem. Por exemplo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isto está na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 1. Está claro, bastante notório, que esta carta é para aqueles que alcançaram fé semelhante à dos apóstolos. Está claro ou não está? Isto é indiscutível. Resistir um fato deste é resistir à verdade. E resistir à verdade é uma autodestruição. É destruir-se a si mesmo. Aqueles que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu tenho obtido esta fé e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Me faz lembrar que um reverendo disse para o profeta desta era: eu não creio em cura divina, ainda que você ressuscite um morto para me ver. Você pode fazer o que quiser. Eu não creio nisto. O profeta disse para ele: é certo? Você é um incrédulo. Como você pode crer? Isto aqui é para quem crer. É para quem tem alcançado fé igualmente preciosa. É uma fé que tem preço. Não é uma fé barata. Uma fé que se baseia em superstições e gera superstições e imaginações e tonterias e fanatismo e tantas outras coisas. Na verdade, é uma fé que tem preço. E um preço até mesmo de vida, de sangue. Por isso é qualificada como loucura, como fanatismo, como extremismo. Em qualquer época do mundo que Cristo viesse, ele seria aborrecido pelos religiosos, porque a sua vinda e sua vida era completamente contrária aos pensamentos dos homens, à fé dos homens. Em qualquer época, em qualquer era do mundo, que São Pedro se manifestasse, ele seria um louco. Para quem? Para os religiosos, que não alcançaram fé semelhante à dele. Eu sou um louco para aqueles que não têm fé igual à minha. A mesma coisa eu posso dizer
Aquele que não tem fé igual a minha é que é o verdadeiro louco. Porque eu tenho convicção que tenho crido conforme os apóstolos, começando pelo batismo, que é usado o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nome este que é Senhor Jesus Cristo. Começando pela unicidade, começando por crer nos profetas. Então está aí uma fé que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Notemos, ouvintes amados, irmãos preciosos, que Pedro disse, visto como o seu divino poder nos deu tudo. Notem, todas as coisas nos são dadas por seu divino poder. O que diz respeito à vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, estas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deixemos que isto penetre bem, para um esclarecimento melhor. Nesse instante, nós não estamos pregando um pensamento nosso, estamos simplesmente abrindo as Escrituras para vós. Esta fé, semelhante à dos apóstolos, é para a igreja escolhida de Cristo. É para quem tem fugido, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A mensagem não pode vir para os incrédulos. A mensagem de Deus teria que vir de fato para os crentes. Para os crentes que estão nos sistemas, porque os sistemas religiosos têm, na verdade, verdadeiros filhos de Deus, renascidos, tanto para a noiva, para o arrebatamento, como para serem salvos pela grande tribulação. Tanto membros que são representados na Bíblia pelas virgens nécias e loucas, o que vale dizer a mesma coisa, pelas virgens loucas, também como pelas virgens prudentes. Os sistemas organizacionais têm estas duas classes de crentes, verdadeiros, não me refiro aos falsos, aos cristãos nominais. Eles têm um tipo que é representado pelas virgens nécias, e outro, uma classe que é representada pelas virgens prudentes. É o caso. Ló é o tipo de uma classe desta, virgem nécia, imprudente, enquanto que Abraão representa a classe prudente. Essa classe prudente é aquela que ouve o alarido e sai dos sistemas, porque o noivo está vindo. E elas se enchem do Espírito Santo. E ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem que tenha fé genuína na palavra. E que toda a palavra de Deus tem sentido para si. Ele é crente em todas as Escrituras, e todas as Escrituras são para ele. Todas as promessas. Você vê que muita gente recebe de bom grado a promessa da cura, e por isso muitas pessoas podem alcançar cura divina. Muitos recebem de bom grado outras promessas, mas quando chega aquelas promessas, aquela fé preciosa, que só pode ser alcançado pelos que escaparam da corrupção do mundo, que saíram do mundanismo, da licenciosidade do pecado, então nem todos querem. Quando chega a correção, homens que vivem pregando o evangelho se levantam contra ela. Por que razão se levantaram contra Cristo? Homens tão dignos, tão honestos, tão sinceros e tão santos, fizeram conselho contra Jesus
e contra os apóstolos, matando-os cruelmente? Quem foi que os matou? Foram os pagãos? Não. Foram homens que matavam por causa de Deus. Notemos e guardemos isto. Continuando o pensamento, que esses sistemas religiosos têm estas duas classes, sem falarmos no falso, nos chamados cristãos, aquela classe que prefere mesmo o mundanismo, são pervertidos. Mas ainda tem um Ló ali dentro, que não sai lá de dentro, mas se angustia com o que vê lá dentro. Não sai porque não é predestinada. É uma virgem, na verdade, mas é nesse. Não se enche da fé na palavra de Deus, não se enche desta fé igualmente preciosa dos apóstolos, não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles são crentes, eles são virgens, porém nécios. Por outro lado, o Abraão atende a chamada de Eloí, se separa, sai do meio da sua parentela. O que significa isso? Sai do meio da sua parentela. Para o quê? Para receber a promessa. E Pedro está dizendo justamente isto, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Promessas tais que, uma vez alcançadas, não são fáceis de ser sustentadas, de ser vividas, como Abraão teve que enfrentar um mau tempo, terrível mesmo, até que a promessa fosse materializada. Até que o Filho viesse, assim também esses filhos de Deus, que têm sido chamados, como Abraão, do meio de suas parentelas, do meio de seus sistemas, deixaram como Rebeca deixou seus pais denominacionais, cheia de dons, seguiu o mensageiro a encontro do seu noivo, transportada pelo poder daquele camelo. Assim a noiva também tem deixado a casa paterna, onde ela nasceu na fé, onde ela conheceu a Cristo como Salvador. Rebeca foi assim, mas tem montado no poder do Espírito Santo, que transporta esta noiva ao encontro do nosso Isaque, que dentro em breve sairá ao encontro de sua noiva ali nas nuvens, em um verdadeiro rapto para levá-la para as bodas do Cordeiro. Notemos que antes de ir para o milênio, que é a lua de mel, ele, o noivo, a leva para o casamento. Ninguém pode ir para a lua de mel sem que primeiro se case. Assim Cristo faz com sua igreja noiva, com sua igreja eleita, com sua igreja esposa. Ela tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ela tem alcançado a fé igualmente à dos apóstolos. Ela tem, de fato, aquilo que a Virgem Nécia não tem. A Virgem Nécia é virgem. Ela tem cura divina. Ela tem outras coisas. Ela crê que Jesus Cristo é Salvador. Ela crê que Jesus volta. Mas as virgens nécias não têm uma coisa que as prudentes têm. Não têm o azeite. O mundo daqueles dias da seca no tempo de Elias não tinha o que aquela viúva tinha. O mundo no tempo de Noé não tinha o que Noé possuía. Não possuía nada, mas possuía todas as coisas. Não temos nada, não possuímos nada, mas possuímos todas as coisas nestes dias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abraão andou como um peregrino, sendo possuidor de todas as coisas. Esta noiva eleita sobe no casamento, nas bodas do Cordeiro, e volta como possuidora da terra. Os mansos herdarão a terra. Ela tem se escapado da corrupção. Ela tem se ataviado como a virgem pura, devidamente preparada para o seu marido, que é Cristo.
Mas notemos, observemos, guardemos em nossos corações. É para aqueles que têm obtido fé igualmente preciosa à dos apóstolos. A fé dos apóstolos, vale a pena repetir, não foi uma fé sem preço, mas foi uma fé que teve preço de cadeia, de chibatadas, de jejuns, de oração, de prantos, de despedidas, com lágrimas, com angústias. Uma fé que teve preço de sangue. Não é uma fé amparada por todos os meios do mundo. Isso não é fé. Não, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé que está amparada por todos os recursos naturais não é uma fé perfeita. A fé de Jesus Cristo é quando tudo diz não, ela diz sim. É quando tudo diz sim, ela diz não. É quando o mundo está dizendo, de um modo geral, com uma só voz, que você, irmã, pode se vestir de acordo com a moda tirana, mundana, imunda de Satanás. O mundo diz numa só voz que você pode fazer tais coisas, mas a sua fé diz não. O mundo diz que você não pode viver de tal maneira sem acompanhar determinadas coisas que corrompem a nossa alma, mas a sua fé diz que sim. O mundo dizia que Abraão não podia alcançar um filho com aquela idade avançada, mas a sua fé na palavra dizia que sim. O mundo dizia que não podia chover no dia de Noé, mas a sua fé na palavra o levou a fazer a arca. O mundo não podia pensar que Israel podia perfeitamente passar pelo mar a seco, como ele não crê até hoje, o mundo incrédulo. Mas a fé de Moisés na palavra de Deus mostrou justamente o contrário. O mundo não podia crer que uma virgem conceberia. O mundo não pode crer que há um profeta nesses dias. O mundo não pode crer. Diz que não, mas sua fé na palavra, em Malaquias 4, 5 e 6, diz que sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é pela fé na palavra de Deus. Isso é pela fé em sua vocação. Paulo, quando exclamou assim, ele falou de experiência própria. Ele não falou como uma tese que estivesse defendendo diante de um conselho, diante de examinadores. Não. Ele falou de uma experiência própria. Ele não falou de intelecto, ele falou de coração, ele falou de vida. A noiva de Jesus Cristo não está falando de mente apenas, ela está falando com a vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso deixar esse mundo e a grandeza que ele tanto oferece. Posso deixar o pecado e a maldade desse mundo tentador. Posso ser mais consagrado, viver aos pés do meu nobre Salvador. Posso ser mais consagrado, viver aos pés do meu nobre Salvador. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso esperar a riqueza que todo dia Jesus Cristo me promete. Tende fé em Deus. Na sã doutrina do querido Salvador, posso viver bem contente. Senhor, dá-nos esta graça de podermos todas as coisas, porquanto o Senhor tem nos dado a fé igualmente preciosa a dos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim. Caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é. Minha alma espera somente em Jesus, pois deu sua vida por mim numa cruz. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu. Eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Minha alma nela em breve entrar no reino de amor, na glória sem par. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu. Eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus.